Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja um horário que estejam ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, vamos hoje iniciar aqui um capítulo novo do Evangelho, com muita alegria, no coração e também com muita responsabilidade grande. Sempre tem, mas pelo momento, mês de dezembro, mês que nós dedicamos as comemorações do nascimento do nosso Mestre Jesus aqui no nosso planeta Terra. Então é um mês que temos aí o hábito de prestar-lhe as homenagens, como deve ser. É assim que deve ser, A gente tem que resgatar esse símbolo verdadeiro do Natal aqui para o nosso planeta, que é o Natal, no sentido do nascimento mesmo de Jesus, o nascimento carnal dele, aqui no nosso planeta. Ele que já existia, já havia cocriado o planeta para nós, E já nos acompanhava ali da espiritualidade, e no tempo certo ele se faz homem, Ele encarna aqui no planeta para deixar a sua marca, para deixar o seu exemplo, para fazer o que precisava ser feito dentro da obra maior de Deus, dentro dos desígnios de Deus. E ele passa ali um curto tempo entre nós aqui na carne. Então isso é um marco que a gente não pode nunca deixar morrer, Então, por mais que as tradições de Natal aí acabem sendo muitas vezes levada, para um outro lado, mais comercial, mas enfim, A gente não pode deixar jamais se perder a ideia original do Natal como sendo a chegada do Cristo no planeta Terra. Eu não vou falar nem que é na minha opinião, na opinião de muitos estudiosos, historiadores, conhecedores da história, foi o acontecimento mais importante ocorrido no nosso planeta. Tão importante, tão importante, que dividiu a história em duas partes, antes da sua chegada, antes do seu nascimento e depois do seu nascimento. Então foi a única personalidade que teve essa capacidade de dividir a história, da humanidade. Então Jesus é essa personalidade excepcional que a gente deve sim, no mês de dezembro, todas as religiões cristãs devem render as homenagens. E até aquelas que não são cristãs, a gente sabe que no Natal o planeta fica tão envolto nessas vibrações que até aqueles que não são cristãos acabam sim sendo envolvidos e também emanando vibrações maior de amor, Então, feita essa introdução para o nosso tema, nós vamos hoje aqui no Evangelho segundo o Espiritismo falar da lei do amor, que é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus, ele veio com essa incumbência, ele veio enviado de Deus, conhecedor profundo da vontade, dos desígnios de Deus. Ele é o único espírito que consegue traduzir para nós, aquilo que Deus espera de nós. E para ele fazer isso, ele sabe que para a gente se aproximar de Deus, a gente, para chegar ao Pai, seria através dele, que era o caminho, é o caminho, a verdade e a vida, e só chegaremos ao Pai através dele, e através dele fazendo o quê? Desenvolvendo uns para com os outros a lei do amor, Então ele veio nos ensinar a lei do amor. Jesus veio
falar para a gente e mostrar para a gente que para se aproximar do Pai, para se aproximar de Deus, para chegar um pouco perto de Deus, nós só vamos conseguir fazer isso aprendendo a nos amar, amarmos uns aos outros, né? Amar ao próximo como a nós mesmos. Então ele veio ensinar a lei do amor para a gente. Então foi com esse propósito que Jesus encarnou na Terra e permaneceu aí 30 e poucos, sei lá, 33 anos aí com os seus biógrafos, né? Nos ensinando, sem ter escrito nada, nos ensinando através de cada gesto, cada atitude, cada olhar. Ele não precisava, né? Cada palavra, mas muitas vezes ele não precisava nem falar, bastava ali a sua presença. Muitas vezes, né? Às vezes até, como no caso daquela mulher que tocou as vestes, né? Ele nem percebeu a mulher e já operou, entre aspas, aí um milagre na vida dela. Tamanho o seu magnetismo, tamanho as suas virtudes, né? O modelo, o exemplo de virtude, né? Foi retirada dele sem que ele percebesse uma virtude pela fé que aquela mulher tinha. E ele nem sequer anotou, depois que aconteceu, que ele percebeu que foi retirada dele uma virtude. Ou seja, ela pegou para ela algo dele pela sua fé. Então, ele era esse espírito, né? Vamos colocar no passado, ele era como homem, porque ele não está mais aqui como homem. Como espírito, ele foi e ele sempre será o nosso mestre, né? Então, falando aí desse episódio em que ele estava ali como homem, né? Ele bastava ali a sua presença para que tudo acontecesse, né? Então, sem mais delongas, nós vamos aqui ler as passagens evangélicas que falam do maior mandamento, né? O maior mandamento. Qual seria o maior mandamento? Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em concílio. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente não consegue amar a ninguém se não amarmos a Deus, né? E nós não conseguimos amar a ninguém, por sua vez, se nós não começarmos por nós mesmos. Então temos que ter sempre o auto-amor em primeiro lugar, que aí tem todo um estudo até dentro a Joana de Ângeles, né, na sua série psicológica, ela trata com tanto brilhantismo dessa coisa da gente nos acolher, nos aceitar, inclusive com as nossas sombras, que são os nossos defeitos. E acolher os defeitos não significa cultivar para que eles não, né, para que eles não sejam arraigados, para que eles não sejam extirpados. Não é isso. Quando a gente acolhe a sombra, a gente é humilde de perceber, no sentido de humildade de perceber que temos coisas ruins dentro de nós. E que apesar dessas coisas ruins, nós temos que ter um olhar de compaixão, né? Compaixão para conosco mesmo, de entender que estamos fazendo e querer buscar o melhor para que a gente se acolher, de autoacolhimento, porque quando a gente se autoacolhe, né, aí a gente consegue acolher o outro. Quando a gente se ama, a gente, partindo de nós, a gente vai para o outro, aí a gente consegue amar o outro. E aí quando a gente ama o outro, a gente está amando a Deus. Veja que é sempre partindo, é assim que funciona, né? E a outra passagem aqui de Mateus, olha. E assim tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas.
Isso está em Mateus. E em Lucas está assim, olha. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Então isso é meio óbvio, né? Nós não gostamos de ser maltratados. Então, se nós não gostamos de ser maltratados e nós sabemos que o outro é nosso semelhante, é igual a mim, então por que que eu vou maltratar o outro? Se eu quero ser bem tratado, eu tenho que bem tratar o próximo, né? O outro, quem quer que seja ele, né? Então isso é básico para que a gente possa ter um ensinamento básico da lei do amor. Se eu sei o que dói em mim, por que que no outro não vai doer, né? E mais para frente aqui também, Mateus tem aqui uma história. Olha. O reino de Deus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomar as contas, apresentou-se-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E como não tivesse com que pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele, a sua mulher e a seus filhos, e tudo o que tinha, para ficar pago da dívida. Porém o tal servo, lançando-se-lhe aos pés, fazia-lhe esta súplica: Tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Então o senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. E, tendo saído este servo, encontrou um de seus companheiros. Então ele foi perdoada a dívida dele 100%, né? Porque o Senhor ficou compadecido ali da sua situação e do seu pedido. Então, quando depois que ele recebe essa absolvição, ele sai, né? E aí, olha, continua a história. Então, ele saiu, né? Saindo desse servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, quer dizer, pela que história, devia bem menos do que o que ele devia lá para o seu senhor, né? E lançando-lhe a mão à garganta, o asfixiava, dizendo-lhe: Paga-me o que deves. E o companheiro, lançando-se-lhe aos pés, rogava, dizendo: Tem paciência comigo, que eu te satisfarei tudo. Veja a diferença, né? Ele pediu para o seu senhor que perdoasse a dívida. Esse que devia muito menos que ele para o senhor, né? Esse que devia para ele muito menos do que o que ele devia para o senhor, não pediu para que perdoasse a dívida, mas pediu só para ter paciência, que um pouco mais de tempo, uma dilação de prazo, porque ele pagaria, né? E qual foi a atitude dele, né? Vamos lá. Porém, ele não atendeu, retirou-se e fez que o metessem na cadeia até pagar a dívida. Porém, os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-no fortemente e foram dar parte a seu senhor de tudo o que havia acontecido. Então, aqueles outros que estavam ali viram essa situação, ficaram inconformados e foram contar lá para o senhor, aquele que havia perdoado este, né? Então o fez vir seu senhor e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei a dívida toda, porque me vieste rogar isto. Não devias tu logo compadecer-te igualmente do teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti? E cheio de cólera, mandou seu senhor que o entregassem aos algozes até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo dos vossos corações aquilo que vos tenha feito o vosso irmão. Então, aqui também é outro desdobramento da lei do amor, que é o perdão, né? Fazer para o outro tudo aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Se eu queria o perdão da minha falta, por que que eu não vou conceder também ali o perdão da falta que o outro tem para comigo, né? Se eu não agir assim, o que que vai acontecer comigo? Eu vou ficar preso infinitamente em reencarnações expiatórias, né, provatórias, até que eu aprenda a fazer isso pelo outro, até que eu aprenda a amar ao próximo como a mim mesmo e a fazer ao próximo aquilo só que eu gostaria que fizesse para mim. Então esse é o sentido dessa história, né, que está em Mateus. Agora, à luz do Evangelho, veja,
Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deva fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Não tem como errar, né? Não tem como errar. Se nós ainda dentro do nosso egoísmo só conseguimos olhar para nós, então tá, vamos olhar para nós, né? Então tá. Aquilo que eu não quero para mim, por que eu vou querer para o outro? Aquilo que não é bom para mim, por que seria bom para o outro? Aquilo que prejudica a mim, por que não prejudicaria o outro? É sempre se colocar no lugar do outro, né? Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhes damos? A prática dessas máximas leva à destruição do orgulho. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições, isso aqui é tão importante, base. Quais são as nossas instituições? Vamos pensar aqui na Terra. As nossas instituições, elas são, né? A família é uma instituição, né? Então, quando todas as famílias tiverem isso daí, é uma coisa. A nossa sociedade é composta por instituições, né? Então, quando todas as nossas instituições, começando pela família e a base da nossa sociedade, nossos ordenamentos jurídicos, nossos, enfim, tudo, né? As empresas, as pessoas, as organizações, todas as instituições tiverem como base, a desigualdade desaparece, né? E o amor ao próximo, né? É um caminho aí seguro, um indicador seguro de que estamos aí chegando bem próximos da regeneração, né? Onde haverá um número maior de pessoas movidas para o bem, né? Então, quando os homens tomarem como norma de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. Ou seja, estaremos no limiar aí da regeneração. E para a gente ilustrar, né, eu vou trazer durante esse mês. São vários os livros maravilhosos que a gente tem que trata de Jesus. E eu vou trazer desse livro aqui, um livro pequenininho, Maria, Mãe de Jesus, foi pela psicografia de Chico Xavier, né? E também com a Ivone Pereira, foi organizado pelo Edson Carneiro. Então conta várias. Na verdade, aqui é falando de Maria, né? Mas aqui, nesse mês, a gente vai pegar a parte dela enquanto a mãe do Cristo, né? Porque nós estamos comemorando a chegada do Cristo aqui no planeta. Então, hoje a gente vai trazer aqui, olha, aqui o nascimento de Jesus e os pastores, né? Então, vou trazer a leitura, sempre vou trazer a leitura durante esse mês de alguma coisa desse livrinho aqui, falando de Jesus. Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todos se alistassem. Este primeiro recenseamento foi feito sendo Cirene o governador da Síria. Então, o recenseamento era como o censo que a gente tem hoje, né? Para contar quantas pessoas tem e saber, né? Para que o governante ali tivesse conhecimento de quantos eram seus súditos, quantas pessoas ali estavam sob o seu comando, né? Todos deviam se alistar, cada um na sua própria cidade. José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Belém da Judéia, chamada cidade de Davi, pois era da casa e família de Davi, para também alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Então, Maria já estava grávida e a gravidez já estava adiantada. Aconteceu que, estando ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz. E ela deu à luz seu filho primogênito, envolveu em alguns panos
e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então aqui é uma demonstração da humildade de Jesus, no sentido que ele era um rei, né, no sentido espiritual, né? Mas materialmente ele veio de uma origem muito, muito, muito humilde. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo que a mão esquerda não servir a Deus e a Mamon, né, que fala ali no item 9, né, da verdadeira propriedade, aquilo que a gente tem mesmo, que a nossa tem uma parte ali que faz até essa, fala, né, que ao viajante que tem muito dinheiro, ele consegue pagar por uma boa acomodação. Aquele que não tem muito dinheiro, ele paga por uma acomodação mais ou menos. E aquele que não tem nada fica ao relento, né? Isso falando aqui materialmente, lá naquele capítulo, como eu disse, capítulo 9, que fala da riqueza material, né? Que é capítulo 9, servir a Deus e a Mamon, né? Fala dos bens da terra, essas coisas, né? Então, o que acontece aqui? Então, lá está falando desse jeito. Aqui é bem para ilustrar isso, né? Então, Jesus, dentro da sua humildade, da pobreza em que ele veio mesmo, não tinha nem condições de se alojar. E não tendo condição de se alojar num quarto, foi concedido a ele ali ficar ali naquele lugar onde ficavam os animais, né? E foi ali que ele nasceu, porque não havia para eles lugar num quarto ali, eles não tinham condição para isso. Aí aqui, olha, os pastores. Na mesma região havia pastores que guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de uma grande luz, e eles tiveram medo. O anjo lhes disse: Não tenham medo, porque eu trago a vocês notícias de grande alegria para todo o povo. Na cidade de Davi, nasceu para vocês hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para encontrá-lo. Vocês acharão um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais que louvava a Deus e dizia: Glória a Deus nas alturas, e paz e boa vontade para com os homens. Quando os anjos partiram em direção do céu, os pastores disseram: Vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Foram então às pressas e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. A manjedoura é o lugar onde os animais comiam, né? Vendo-o, divulgaram as palavras que lhes foram ditas a respeito do menino, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens de boa vontade. Todos os que ouviam se maravilharam do que os pastores diziam. Maria guardava todas essas coisas cuidadosamente no seu coração, porque depois ela relata tudo ali para Lucas, né, que compõe o seu belíssimo evangelho. E os pastores voltaram aos seus rebanhos, glorificando a Deus por tudo que viram e ouviram. Então, que fique para nós essas palavras como bálsamo para o nosso coração, né, nesse mês de dezembro, para que a gente traga Jesus para sempre para o nosso coração, não só nesse mês, mas no ano inteiro, mas que de fato a gente homenageie Ele ao máximo que Ele mereça, né? Não só nos nossos estudos, mas principalmente que a gente homenageie Jesus da forma como Ele espera ser homenageado, através dos nossos atos. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana e obrigado pela atenção. Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao livro Copos que Andam, ditado por Antônio Carlos e psicografado por Vera Lúcia Marinzec de Carvalho.
Nós vamos ver hoje, né, o segundo capítulo, cujo título é Jovens Viciados. Achei significativo esse capítulo pelo fato de tomarmos ciência de como acabamos atraindo para nós certas dificuldades e que muitas vezes sabemos que algo não é bom, mas podemos nos deixar levar pela fala de outros sem questionar o que é melhor para si mesmo. Falseamos a verdade para nos deleitarmos em situações que nos levam por caminhos difíceis e que poderiam ser evitados. Embora tudo seja aprendizado, podemos aprender com as lições de outros que vivenciaram já a situação ou mesmo respeitando os conselhos dos mais amadurecidos. Mas muitas vezes a pessoa quer passar pela experiência mesmo assim. Cada um de nós construímos o nosso caminho. No primeiro capítulo vimos a história de jovens que procuravam se comunicar com os espíritos, pois acham que é apenas uma brincadeira e que nada demais acontece, mas na verdade não é assim. E agora nesse capítulo 2, cujo título é Jovens Viciados, né, é o que nós vamos ver agora. Os 3 espíritos auxiliavam numa feira de livro espírita, como nós já vimos no primeiro capítulo, e estavam agora de folga e saíram para espairecer sem deixar de prestar atenção nos acontecimentos à sua volta. Os espíritos estão em 3 e o nome deles é Maria, Joaquim e Mateus. Saindo da feira de livros e atravessando a rua, encontraram 8 jovens que preparavam a mesa para se comunicarem com os espíritos através do que consideram uma simples brincadeira, pelo nome de brincadeira do copo. Colocam um copo de boca para baixo no meio da mesa e, à sua volta, colocam as letras do alfabeto e então invocam os espíritos. Então o desencarnado que ali estiver responde as perguntas que fazem, assim se o desejarem de responder. Aqueles que fazem essa brincadeira costumam pensar que todos os espíritos que se comunicam são bons e atenciosos, mas não é assim. Assim como entre os encarnados há pessoas boas e outras não o são, também ocorre o mesmo no plano espiritual. Aqueles que morrem não se tornam santos só porque morreu o corpo deles. Esse grupo de jovens encarnados chamava pelos espíritos de Anabela e Lael. Não era a primeira vez que iam tentar se comunicar com eles. Era um grupo de espíritos que costumavam estar juntos e, segundo Joaquim, que esclarecia os seus companheiros, dizia que esses espíritos eram difíceis. Os jovens iniciam perguntando se Anabela e Lael estavam ali, se esses espíritos poderiam falar com eles, e procuram se concentrar. Os encarnados não sabiam que era um grupo de desencarnados que não tinham condições de auxiliá-los, e nem sempre quem respondia as questões aos jovens encarnados era Anabela ou Lael. Outros do grupo respondiam por eles para se divertirem. Para esses desencarnados era um passatempo, e as intenções não eram as melhores. Eram 7 espíritos que estavam ali e a aparência não era nada agradável. Esse grupo de espíritos não conseguiu identificar Maria, Joaquim e Mateus, pois tinha um padrão vibratório mais elevado ao deles. Esses espíritos com baixo padrão vibratório chegaram ali rindo, gargalhando, estavam em alvoroço e os encarnados queriam conversar com eles, como já disse, né? E um deles pediu para Lael responder a pergunta. Lael alega que já estava cansado deles porque queriam consultá-los o tempo todo. E ele disse que não deixaria isso assim, porque tudo tem que ser pago. E então Lael autorizou a um de seus colegas a vampirizarem esses jovens como retribuição. Ou seja, estavam criando um vínculo entre desencarnados e encarnados e se aproveitariam das energias dos encarnados ali presentes. Os jovens encarnados certamente não ouviam as conversas dos desencarnados, e estes os envolveram, mas
Os espíritos bons que estavam ali ficaram preocupados com esses encarnados. Os jovens desencarnados iam dar as respostas como diversão. Só que os 3 jovens do bem começaram a escrever aos jovens encarnados. Os outros do grupo do Lael perceberam que algum espírito que não era da turma ali estava respondendo aos encarnados. O grupo do Lael queria que os jovens encarnados se viciassem nas drogas, e esses jovens desencarnados não viam um espírito com padrão vibratório superior ao deles, mas viram o comunicado que deram aos encarnados pela brincadeira do copo. Esses jovens desencarnados perceberam que ali tinha um espírito do bem e resolveram ir embora dali. O espírito bondoso escreveu a seguinte mensagem aos jovens encarnados: vocês, jovens, deveriam estar estudando e não brincando com o que desconhecem. Espíritos sérios e bons não perdem seu tempo com essas coisas. Não devem fazer isso. É errado. Os jovens encarnados também se assustaram com a resposta, perceberam que não era o mesmo espírito que conversava com eles. Não era o Lael. E ficaram pensando o que tinha acontecido e quem respondeu. Não podia ser o Lael com quem já haviam conversado. A conversa era outra, bem diferente. Os jovens encarnados estranharam e começaram a conversar sobre o que poderia ter acontecido. Entre eles, O Lael, que costumava responder, não estava presente? Ou alguém do mal tomou o lugar dele? Será que o Lael não pôde vir e outro respondeu por ele? Ficaram com medo e cogitaram se era mesmo um desencarnado que respondia as perguntas. E um deles recordou que quando a pessoa morre, continua a viver no plano espiritual. Ninguém deixa de existir e então os encarnados resolveram também ir embora. Joaquim fala aos 2 amigos sobre o Luciano. Ele não é uma pessoa má, é curioso, inteligente e bom filho. Modificou-se porque os espíritos desequilibrados que conversavam com ele já o tinham influenciado no seu modo de pensar. E Mateus, por outro lado, comenta o quanto o vício é prejudicial, pois a pessoa fica escrava do vício. Os 3 espíritos que vivem em prol do bem procuram ajudar Luciano sem deixar de considerar o livre-arbítrio de cada um. E Maria pergunta como auxiliá-los se eles mesmos invocam os espíritos difíceis e o que fazer com os viciados desencarnados. Esses 3 jovens vivem no plano espiritual em um educandário e lá tem uma ala destinada a recuperar espíritos jovens viciados e desencarnados. Obviamente. Só que nesse educandário são tratados aqueles que querem vencer o vício. E esses jovens que conhecemos agora não estão interessados em vencer o vício. Estão interessados em viciar o Luciano para vampirizá-lo depois. Infelizmente, o Luciano prefere os viciados, pois não gostou quando os espíritos voltados para o bem responderam no lugar de Lael. E os 3 espíritos bondosos foram ao encontro do grupo de Lael e sua turma. Só que Lael sente algo diferente no entorno e desconfiam que os espíritos do bem deveriam estar por ali. E um deles comentou que talvez Luciano tivesse feito alguma oração, o que o outro respondeu que não, porque o havia orientado a não orar. Vejam que interessante. Aconselhar alguém a não orar e a pessoa acreditar que isso pode ser bom. A prece é sempre um recurso de todos os momentos. Lael resolve deixar o assunto de lado e convida os companheiros a irem a um bar para se divertirem. E assim fizeram. Mas o Luciano resolveu voltar para casa. É preciso prestar atenção que é o encarnado que está se deixando influenciar por espíritos infelizes. E isto acontece mais do que pensamos, por isso precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Os 3 jovens espíritos do bem resolveram acompanhar a turma do Lael e depois visitar o Luciano.
e eles viram que esses espíritos já dentro do bar estimulavam encarnados a se drogarem e assim tinham as sensações decorrentes da vampirização aos encarnados. Se aproximavam do encarnado e inalavam a droga conjuntamente com ele. Há os jovens que se viciam induzidos por espíritos, mas há aqueles que iniciam no vício por sua própria iniciativa. Quando a pessoa adquire um vício, seja ele qual for, além da vontade que tem pelo vício adquirido, ele tem seu desejo estimulado por espíritos que têm o mesmo vício e precisam do encarnado para terem a sensação qualquer que seja o vício. Os vícios danificam o corpo físico e o corpo perispiritual, porém um dia perceberão as consequências de seus atos. Um encarnado pode viciar-se quando encarnado, mas também pode adquirir o vício no plano espiritual. O que vai acontecer com eles? Deixarão o vício? Eles, uma hora ou outra, vão deixar o vício. Sofrerão, pois sentirão um vazio na vida sem compromisso algum, e chegará um tempo em que eles não conseguirão vampirizar encarnados para se drogarem, de tão ruim, de tão mal que estarão, né? Não tem uma só consequência. Pode acontecer do perispírito ficar arruinado e se tornarão verdadeiros farrapos. Já vimos que o perispírito fica prejudicado e eles vão perdendo cada vez mais seu poder de decidir e fazer algo. Em meio a essa conversa, iam ao encontro de Luciano. Chegaram então à casa dele e na porta ficaram na dúvida entre entrar ou não. Porém, o avô paterno, desencarnado, veio recebê-los. Os jovens contam o que viram e queriam ajudá-lo, mas não sabiam se seria possível. O avô do Luciano, cujo nome é Walter, os convida a entrar. Os jovens contam que tentaram se comunicar com eles pela escrita, informando que essa brincadeira não é boa, mas ele não gostou. O avô do jovem diz que a mãe não acredita em espíritos e considera que o que faz o copo se movimentar é a força do pensamento e acha que é lindo seu filho ser capaz de fazer isso. A mãe acha que é uma brincadeira inocente e que ele cansará uma hora ou outra. Já o pai do Luciano não gosta dessa brincadeira, mas a mãe é que dá a palavra final na casa, né? Os jovens então aconselham o seu Walter a falar com o filho dele, o pai do Luciano, né? E eles auxiliariam. Assim ocorreu. O pai começou a orientar o filho perguntando das lições da escola e também queria saber se parou com a brincadeira do copo. O pai pede para ele parar com esse divertimento, mesmo que seja a força do pensamento, pois é algo que ele não conhece e por isso devia abandonar essa prática. E o filho diz que ele conversa com os mortos. Só que nesse momento a mãe dele entrou na sala e começou a discutir com o pai. Os pais não se respeitam, e o jovem agrediu os pais e ficou de castigo, não poderia sair naquela noite. O jovem se fechou no quarto, tirou os objetos da gaveta e, sentado no chão, se concentrou para se comunicar com Anabela e Lael. Chamava-os pelo nome. Um dos jovens percebe que Luciano estava invocando os espíritos. Esses espíritos viciados estavam em alvoroço quando perceberam que estavam sendo chamados. Os jovens do bem que queriam auxiliar Luciano tornaram-se visíveis aos espíritos desequilibrados que queriam levar o jovem encarnado ao vício das drogas, e assim teriam mais alguém para conseguirem inalar a droga. Só que quando Lael viu Joaquim, pergunta o que ele e os seus colegas estavam fazendo ali. Luciano responde que quer que eles deixem o Luciano em paz. Espera aí um pouquinho. Na verdade, é o Joaquim, né, que responde ao Luciano, né? Responde que quer que eles deixem o Luciano em paz. E, em resposta, Lael e seus amigos riem de Joaquim e o desafia dizendo:
Há um engano aí. Quem não nos deixa em paz é ele, o Luciano. Não viemos aqui de abelhudos como vocês. Somos chamados. Alguém quer sua presença aqui? Quem pediu para que cuidassem de Luciano? Ele mesmo? E Joaquim percebeu que Lael tinha razão. Eles foram ali com o intuito de auxiliar Luciano, mas ele, o Luciano, não o havia chamado, enquanto Lael e seus companheiros foram chamados ao lar do jovem encarnado. Joaquim então pergunta a Lael: por que vivem assim? Arruinaram-se e levam outros a fazer o mesmo? Lael dá gargalhadas e responde: estamos bem cientes do que ocorre conosco, pois o avô deste aqui vive nos enchendo. Mas, enquanto dá, vamos tocando, porque ninguém aqui está a fim de ser certinho, nem de largar o viciozinho. Esta vida de aventura nos atrai. Não forçamos ninguém a se drogar, e se o fazem é porque gostam. Somos mesmo todos amigos. E podem parar por aí porque não vamos responder mais a interrogatório. Atendam quem pede para vocês, ok? E a conversa continuou um pouco mais, mas Joaquim não deixou os desencarnados da turma do Lael entrarem. Eles então foram embora. Os desencarnados, voltados para o bem, lamentavam não poderem levar esses espíritos viciados para a colônia onde eles viviam, para receberem tratamentos e saírem do vício. Isto porque os trabalhadores do bem só tratam e oferecem ajuda àqueles que querem auxílio, diz Mateus. Mateus também diz que os trabalhadores do bem não estão para socorrer a todos, mas sim aos que pedem e aos que querem. E continua dizendo: sinto por eles, pois vagam vampirizando encarnados viciados e induzem outros a se drogarem. Enganam a si mesmos, dizendo que estão bem, e se iludem com alegria falsa através dessa brincadeira. Luciano não conseguiu a comunicação que desejava, acabou dormindo. E desligado do corpo, no sono, viu os jovens que queriam que ele deixasse o vício, mas ele não deu atenção a esses espíritos que queriam ajudá-lo e volta irritado ao corpo para não conversar com eles. Os três jovens se despedem do avô do Luciano e voltam aos seus afazeres. No outro dia à tarde, voltam para ver Luciano e viram que ele estava cansado, saturado de fluidos negativos, com dor de cabeça, por ter se concentrado demais, pois tinha participado de 3 reuniões onde o copo andava e respondeu a todas as suas perguntas. Então, deitou e começou a pensar em começar a usar drogas. Parecia ser algo interessante. Ele começou a achar isso, né? Que seria interessante. E isso ajudaria a suportar a vida que levava, pois achava que a vida era chata. Pensou que esse uso o ajudaria a suportar a vida que achava ser chata. Estava bem enganado, não é? Joaquim diz que precisariam ficar 24 horas por dia a ajudá-lo e o máximo que poderiam conseguir era impedir a entrada do grupo do Lael. E temos os nossos compromissos e aqui nem somos chamados. E Maria diz que há muito o que fazer, tanto entre encarnados e desencarnados, pois os trabalhadores do bem são poucos. A maioria quer ser servida, sem pensar em servir, desejando encontrar e usufruir o que está feito, mas nunca fazer. Poucos pensam em ser úteis e muito menos servos, como nos pediu Jesus. Na grande seara do Pai há muito o que fazer. Não podemos ficar com o Luciano e, mesmo porque nesta oportunidade não temos como ajudá-lo, já que nem quer nossa presença. E também concluem que o Lael tinha razão em chamá-los de intruso, pois não eram convidados e também não deveriam interferir no livre-arbítrio de quem quer que seja. E no momento Luciano queria a turma do Lael e não deles. Deixamos
pesarosos à residência do jovem, entendendo, porém, que ali nada poderiam fazer. Né? Então, esses jovens, né, saíram da residência chateados, né, mas eles não podiam fazer nada. Mesmo se levassem todo o grupo de desencarnados e afastassem dele os jovens viciados, ele novamente os invocaria e outros viriam. E também, que fazer com uma turma que não quer mudar a forma de viver? Como levá-los a um lugar em que haja ordem, como as colônias ou os postos de socorro? Temos muito a aprender com esta situação relatada no livro. Se insistimos em um vício, nem os bons espíritos vão nos tirar da situação, pois a escolha de cada um é respeitada. Somente quando pedimos ajuda e nos colocamos em condição de receber ajuda é que seremos auxiliados. Em Coríntios, no capítulo 1, Coríntios 1, no capítulo 3, versículo 8, podemos ler: o que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito, e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Boa noite a todos e boa semana.